Bom dia! Está começando agora mais um Morning Call da Empire Capital. Vamos começar falando sobre o dia de ontem. Os mercados aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em queda de 0,18%, enquanto o dólar caiu 0,34%, cotado a R$ 5,04. É importante notar que o Ibovespa ao longo do dia ele chegou a cair mais, mas ele deu uma leve virada e fechou então nessa queda de 0,18%, depois de falas do Powell lá nos Estados Unidos indicarem novamente que sim, a gente deve ter redução de taxa de juros lá nos Estados Unidos ao longo desse ano. Além disso, lá nos Estados Unidos, a gente também teve a divulgação de dados de abertura de vagas no setor privado para o mês de março e esse dado superou as expectativas. Esse dado, ele aponta para uma continuidade do mercado de trabalho, da força de mercado de trabalho por lá, que a gente já vem comentando bastante aqui, e esse dado, então, reforçou isso. A gente teve 184 mil vagas abertas ao longo do mês de março, depois de uma abertura de 155 mil vagas em fevereiro, então dado aí acelerando. Por aqui, saíram notícias relacionadas à Selic. Ontem foram divulgadas as notícias que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trabalha ali com a expectativa de que a Selic fique mais alta do que o mercado está esperando. Só lembrando, o mercado, segundo o Boletim Focus, espera que a Selic esse ano caia até 9%, mas ele estaria trabalhando ali com uma Selic ao redor de 9,75%. Falando um pouquinho também de taxa de juros, já que a gente comentou essa questão da Selic, só lembrando, no final do ano a gente tem troca de mandato, o atual presidente Roberto Campos Neto, ele sai da presidência do Banco Central, então também agora se tem bastante notícias e expectativa sobre quem vai assumir a presidência do BC quando Roberto Campos Neto sair. Já com relação a indicadores, ontem a gente teve a divulgação da produção industrial de fevereiro. Ela veio com queda de 0,3%, que frustrou as expectativas de mercado. Foi o segundo mês seguido que a produção industrial vem no vermelho. Esse indicador, ele ainda está abaixo do patamar pré-pandemia, mas as expectativas dos analistas é que esse indicador ele se recupere ao longo do ano, ainda que de maneira lenta. Eles afirmam que com a redução da Selic, que deve continuar, os investimentos nesse setor devem aumentar e aí a gente deve começar a ver resultados melhores. Hoje a gente já começa com as bolsas em alta, a gente tem tanto o Eurostock quanto o futuro do S&P e do Nasdaq avançando e na Ásia a gente teve o Nikkei subindo 0,8% enquanto o Xangai ficou fechado. A agenda hoje está mais tranquila, a gente continua com dados de Estados Unidos, então hoje é a vez daqueles pedidos semanais de seguro-desemprego e a gente também tem muitas falas de dirigentes do Fed. Hoje a gente vai ter ali cerca de 7 dirigentes falando ao longo do dia, lembrando que as falas deles também podem movimentar os mercados. Aqui no Brasil, então, a gente continua com uma agenda também um pouco mais esvaziada. Aqui a gente só tem às 15 horas de divulgação da balança comercial de março, então os destaques devem ficar por conta das notícias políticas e também ali envolvendo o Banco Central. Importante notar que o atual presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, ele solicitou uma audiência com o presidente Lula para tratar ali de algumas questões, inclusive de pressões que ele vem sofrendo de alguns integrantes do governo. Começa a ser ventilado que ele poderia pedir para sair da presidência da Petrobras, então também outro ponto bem importante de acompanhar. Por hoje era isso, até amanhã.